Sabe aquela pergunta que todo mundo se faz? Por que algumas pessoas parecem ter um imã para dinheiro, enquanto outras, mesmo se esforçando muito, vivem contando as moedas? Bom, a resposta talvez não esteja na carteira, mas sim na cabeça. Hoje, a gente vai desvendar os segredos da mentalidade da riqueza com base nas ideias de T. Harv Eker. E olha, o que vamos descobrir aqui pode mudar completamente o jeito de enxergar o dinheiro. Antes de mais nada, vamos fazer o seguinte, vamos colocar em xeque tudo aquilo que a gente aprendeu sobre como ficar rico. Se prepara para questionar algumas ideias que até hoje talvez parecessem verdades absolutas. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? A gente corre atrás de diploma, de promoção, daquela ideia de negócio genial, mas e se a chave da riqueza não estiver em nada disso? E se o nosso maior ativo, ou quem sabe o nosso maior obstáculo, estiver bem aqui, entre as nossas orelhas? Essa listinha soa familiar, né? Estudar, arrumar um bom emprego, investir, contar com um pouquinho de sorte. Parece a receita de bolo para a riqueza que a gente ouve a vida inteira. É o caminho que nos ensinaram, o roteiro que nos entregaram, mas a pergunta é, será que ele funciona para todo mundo? E é aqui que a história dá uma virada de 180 graus. De acordo com a filosofia que estamos explorando, tudo isso aí, educação, emprego, até a sorte, são apenas ferramentas. A força que realmente move essas ferramentas, o que de fato decide se alguém vai ser rico ou não, é algo muito mais profundo e invisível. E aqui está a ideia principal. A riqueza é determinada pelo nosso modelo mental de riqueza. Pensa nisso como se fosse um termostato financeiro que está gravado lá no nosso subconsciente. Ou seja, não é o que a gente faz, mas como a gente pensa que dita o nosso destino financeiro. É uma inversão completa da lógica que a gente costuma ouvir. Bom, se a mente é a chave, ela também pode ser a fechadura que nos mantém presos. Agora a gente vai entender direitinho como esse modelo mental funciona e como, muitas vezes, ele vira o nosso maior sabotador, agindo nas sombras para impedir o nosso progresso. Então, o que é esse tal de modelo mental? Imagina que nosso cérebro tem um software para lidar com dinheiro. Esse software foi escrito lá na infância, com base no que a gente ouviu os nossos pais falando, nas nossas experiências, nas mensagens da sociedade, e ele fica rodando um segundo plano 24 horas por dia, ditando nossas decisões financeiras sem a gente nem perceber. E o resultado é exatamente o que essa imagem mostra. A pessoa pode estar lá conscientemente empurrando a pilha de moedas para cima, trabalhando duro para construir a fortuna. Mas se o modelo mental dela é de escassez, vai ter essa força sombria, esse sabotador interno, que é essa figura nas sombras, puxando tudo para baixo. Ele cria dívidas inesperadas, maus negócios ou simplesmente faz o dinheiro sumir. É uma luta que não dá para vencer só com esforço bruto. Nossa, esse slide aqui mostra perfeitamente os dois caminhos que a nossa mente pode seguir. Do lado esquerdo, o caminho da mentalidade de pobreza. Um cenário escuro, cheio de espinhos, de obstáculos, com uma tempestade se formando. A pessoa aqui só enxerga problema e dá desculpa. Já do lado direito, o caminho da mentalidade de riqueza. Um dia de sol, uma estrada aberta que leva a uma cidade próspera. A pessoa aqui vê oportunidades e está focada em aprender e crescer. A grande questão é, em qual desses caminhos a nossa mente está andando hoje? Mas calma, a boa notícia é que nenhum software é permanente. Se o problema está na programação, a solução é reprogramar. Agora a gente vai para a parte prática. Como formatar as crenças antigas e instalar uma nova mentalidade. Uma mentalidade de prosperidade. O processo é quase como um transplante de ideias, sabe? A gente precisa identificar os vírus mentais, aqueles pensamentos do tipo, rico é ganancioso, ou eu nunca vou ter dinheiro, e substituir, de propósito, pelos programas que rodam na mente das pessoas que construíram a própria riqueza. É um ato consciente de modelar o sucesso. Olha só esse diagrama. Ele mostra como o nosso cérebro é bombardeado por informações que moldam o nosso modelo financeiro. As conversas sobre dinheiro na mesa de jantar na infância, as lições ou a falta delas na escola, a mentalidade dos nossos amigos, as mensagens que a mídia passa, tudo isso cria a programação que a gente tem hoje. E o primeiro passo para mudar é virar um detetive do nosso próprio passado. A mecânica de como a gente cria a nossa realidade é esta. Pensamentos geram ações. E ações geram resultados. É uma corrente de causa e efeito simples assim. Muita gente tenta mudar as ações para ter novos resultados, mas falha porque não mudou a fonte de tudo, o pensamento. Para mudar o final da história, é preciso reescrever o começo. Ok, a teoria é fascinante, mas como é que a gente aplica isso na vida real?
Chegou a hora do plano de ação. Vamos detalhar os 7 passos práticos para começar a construir essa nova arquitetura mental de riqueza, um tijolo de cada vez. Vamos analisar esse plano com calma. Primeiro passo: objetivo. A maioria joga o jogo do dinheiro na defensiva, só para pagar as contas. Os ricos jogam no ataque, para vencer. É preciso mudar a intenção de sobreviver para prosperar. Passo 2, compromisso. Não adianta só querer ser rico, é preciso se comprometer 100%. Isso significa investir tempo e, sim, dinheiro em educação financeira. Passo 3, escala. Tem que parar de pensar só em trocar tempo por dinheiro. Pense em como criar sistemas ou negócios que possam gerar renda em grande escala, mesmo quando não se está trabalhando. Passo 4, foco. A mente é tipo um radar. Se ela foi configurada para procurar problema, é isso que vai achar. É preciso configurar para achar oportunidades. E elas estão por toda parte. Passo 5, admiração. Se alguém sente inveja ou ressentimento de gente rica, o subconsciente nunca vai deixar que essa pessoa se torne uma delas. Em vez disso, admire, abençoe e aprenda com elas. E por fim, os passos 6 e 7 andam juntos: métrica e ação. O foco não deve ser só no salário, mas no patrimônio líquido, o que realmente se possui. E a ação fundamental é sempre se pagar primeiro. Antes de qualquer conta, uma parte da renda vai para investimentos. Isso não é negociável. Deu para perceber? Esse plano de 7 passos não é sobre escolher a ação certa ou cortar despesas pequenas. É sobre uma verdadeira cirurgia mental. Uma transformação profunda que começa por dentro e, inevitavelmente, se manifesta aqui fora, no mundo real. E tudo isso ecoa nessa citação poderosa. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. É um chamado para a gente rejeitar a programação padrão da escassez e escolher ativamente criar um novo padrão, uma nova realidade, começando pela única coisa que a gente realmente controla: os nossos pensamentos. No fim das contas, a mensagem é essa, como a imagem mostra tão bem. O mundo exterior, a cidade, as pilhas de moedas, é só um reflexo do mundo interior, representado por essa cabeça onde florescem ideias e giram engrenagens de conhecimento. Se os resultados lá fora não estão bons, não adianta tentar limpar o espelho. É preciso mudar a imagem original. E para a gente fechar, fica esta pergunta. Olhe bem para os dois lados desta imagem. De um lado, a confusão de setas, o cofrinho quebrado, as grades que representam a mentalidade de pobreza. Do outro, o caminho claro, a planta crescendo, a porta aberta para a oportunidade da mentalidade de riqueza. Qual dessas mentalidades está, neste exato momento, construindo o seu futuro? A resposta não é só uma reflexão, ela é o primeiro passo da jornada.